Olá amigos, tudo bem? Chegou mais um momento de esperança. E nesse momento de esperança nós vamos falar sobre o grande ideal de Deus para cada um de nós. E o texto bíblico para a nossa leitura é Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15. Leiam comigo o texto de Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15. Está escrito assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Meus amigos, nesse texto bíblico, o grande ideal de Deus está subdividido em três ideais. O primeiro ideal de Deus para cada um de nós é com relação a Ele. O texto nos diz que Deus espera que sejamos inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Deus deseja que sejamos pessoas sinceras e leais, tanto para com Ele, quanto para com o nosso próximo. A Bíblia nos diz que Jesus é um Deus perdoador e justificador. E é através da sua justiça que nós, como pecadores, podemos nos tornar inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Como nós sabemos, meus amigos, ninguém é perfeito nesse mundo. Mas a Bíblia nos diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal e o seguimos com sinceridade, fazendo sempre a sua vontade, então nós nos tornamos irrepreensíveis pelo poder da sua graça. E diante dessa maravilhosa revelação do Evangelho de Jesus, nós até podemos dizer um amém. Você não acha? Diga amém, porque a graça de Deus, o poder de Deus nos transforma e nos purifica de tal maneira que nos tornamos irrepreensíveis. O segundo ideal de Deus para nós é que nós sejamos filhos unidos uns com os outros. Deus deseja que, como seus filhos, vivamos uma vida sem murmuração e sem criticar uns aos outros. Quanto a isso, a palavra de Deus nos diz que viver uma vida de murmúrio, criticando uns aos outros, isso é obra do inimigo. Isso não vem de Deus. Deus se entristece muito ao ver os seus filhos murmurando e falando mal uns dos outros. No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 20 a 21, está escrito que Jesus orou pela união dos seus discípulos. E no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, o apóstolo Paulo pede que nos esforcemos para vivermos em paz com todos. E ainda Paulo nos pede para sermos santos em toda a nossa maneira de viver, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. O terceiro ideal de Deus para nós é com relação ao mundo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, Jesus disse: vós sois o sal da terra. E no verso 14, Mateus capítulo 5, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E de acordo com essas palavras de Jesus, nós devemos ser uma bênção para todas as pessoas no mundo. Como sal da terra, nós devemos dar sabor à vida das pessoas, o que significa que devemos fazer as pessoas se sentirem felizes na nossa presença, ou com a nossa presença, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E como luz do mundo, nós devemos mostrar para as pessoas que Jesus as ama e que Jesus quer que elas escolham a vida eterna. Agora, é claro que nós só poderemos ajudar as pessoas
se Jesus estiver fazendo morada no meu e no seu coração. E se estivermos unidos uns aos outros. E para finalizar, eu quero dizer a vocês que o mundo só reconhecerá que nós somos discípulos de Jesus quando se cumprir em nossa vida o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 13 e o versículo 35, as palavras de Jesus que diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, o grande ideal de Deus está se cumprindo na sua vida? Você está sendo o sal da terra e a luz do mundo, conforme o desejo de Deus? Neste momento eu quero orar a Deus e pedir sobre nós o seu poder e a sua graça, e pedir que se cumpra na minha e na sua vida o grande ideal de Deus. E se você deseja receber este milagre de Deus na sua vida, então eu te convido a orar comigo agora. Por isso, aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus e eterno Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado até aqui. Muito obrigado por sabermos que o Senhor tem um grande ideal para conosco. E nesta oração, eu te peço, Senhor, sobre nós, o poder do Teu Santo Espírito para nos transformar de tal maneira que nos tornemos santos aos Teus olhos. Que nós sejamos uma bênção, Senhor, ao nosso próximo. Por favor, ajuda-nos a sermos o sal da terra e a luz do mundo. E que toda a nossa vida seja um poderoso testemunho em favor da Tua palavra. Querido Pai, nos prepare para o Teu reino, para a volta de Jesus. Toma-nos em Tuas mãos e molda o nosso caráter para sermos semelhantes cada vez mais a Jesus. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.